Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, um tempo juntos. Seja muito bem-vindo a todos vocês nessa manhã de domingo, Que bênção nós podemos desfrutar da presença de Deus em nossas vidas. Nós não merecemos, não fizemos nada por onde, só desfrutamos pela graça de Deus. Deus tem um plano para as nossas vidas nessa semana. E o desejo do nosso Deus é que nós agrademos a Ele andando, correndo a corrida da fé, focados em Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Vamos orar então. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 28. E vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Te agradecemos pelo novo e vivo caminho que o Senhor estabeleceu entre nós e o Senhor, que é Jesus Cristo, a obra consumada. Obrigado, Espírito Santo, por nos orientar no caminho que devemos andar. Obrigado, Senhor, pela paz que excede todo entendimento, que está disponível para cada um de nós que somos nascidos de novo. Muito obrigado por sua presença nessa manhã. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco, Senhor, por favor. No nome glorioso de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Mateus capítulo 11, versículo 28, é um versículo muito famoso, muito bem conhecido. Eu lembro que quando nós estávamos em Florianópolis, quando nós mudamos de endereço, fomos para um shopping mais próximo da praia, nós tínhamos um irmão da nossa igreja lá, o Luiz, ele mandou colocar bem grande assim, no vidro, do lado de fora, esse versículo. E destacava, o pessoal podia passar correndo que poderia ler o versículo completo, bem na nossa igreja, no vidro. E esse versículo está escrito o seguinte, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para nós nessa manhã, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, vivemos dias difíceis, momentos que nós precisamos manter firmemente nosso foco em Jesus Cristo. E sabe, manter nosso foco em Jesus Cristo é o mais importante de todas as nossas prioridades no momento. Sabe, manter nosso foco em Jesus é confiar nele, ser perseverante, em descansar no trabalho que ele está fazendo na vida de cada um de nós, no dia que se chama hoje. Hoje, dia 8 de março de 2026. Deus está trabalhando em nossas vidas. Sabe, o tempo, amados irmãos, passa rápido. Tudo passa rápido. Então, por isso, nós precisamos manter nosso foco em Jesus Cristo o tempo todo. Tudo passa rápido. Deus está no controle de todas as coisas. Jesus está no controle de todas as coisas. E sabe, nós queremos paz, nós queremos segurança, nós queremos descansar no fato de que Deus, o nosso Deus, nunca é pego de surpresa. E nós queremos conquistas, queremos paz, queremos segurança, mas muitas vezes ficamos frustrados, cansados e pensamos em desistir na nossa corrida da fé. Muitos nessa manhã estão pensando em desistir na corrida da fé, Em Hebreus capítulo 12, olha lá comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 2, o autor de Hebreus fala o seguinte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, versículo 1 e 2, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, está falando do contexto aqui do capítulo 11, dos heróis da fé, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha, Deus propôs uma corrida para cada um de nós, a corrida da fé. É para que nós corramos a corrida nos olhos, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não perder o foco, mirar os nossos olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro, vem do trono da graça. Mantendo o nosso foco, nós possamos correr a corrida da fé e assim prevalecermos nos tempos difíceis, possamos passar pelas situações de cabeça erguida. Sabe, amados irmãos, Deus estabeleceu uma corrida para cada um de nós. E essa corrida é para que corramos com os olhos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Muitos, infelizmente, tiram seus olhos, perdem o foco em Jesus Cristo e vivem cansados emocionalmente. E todos nós estamos sujeitos a perder o foco em Jesus e viver estressados emocionalmente. E nos estressamos por qualquer coisa, quando nós estamos olhando para a horizontal, olhando para os problemas, olhando para as dificuldades, ficamos abalados emocionalmente. E a desesperança vem com tudo para nos atingir. Então, nós precisamos correr a corrida da fé, mantendo o foco em Jesus, porque Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele que está dizendo, e eu vos aliviarei, diz o Senhor Jesus. Deus nos chama a andarmos em novidade de vida. Então é tão importante para nós hoje saber para onde nós temos ido, ou onde é que nós temos colocado os nossos olhos. Se é em Jesus, possamos correr, mesmo nos momentos difíceis das nossas vidas, vamos prevalecer pela fé, pela graça do nosso Deus. Se nós mantermos nosso foco na horizontal ou em nós mesmos, vamos viver uma vida difícil, sem paz, sem segurança, sem esperança. Por isso é tão importante nós mantermos o foco em Jesus Cristo e andar com os olhos fixos em Jesus, sabendo que as suas misericórdias renovam cada manhã. Todos os dias, Deus tem misericórdias novas para cada um de nós. Todos os dias, Deus tem algo novo para a sua vida e para a minha vida. Então, tudo passa, e tudo passa rapidamente. Por isso é tão importante o agora, manter nosso foco em Jesus Cristo, porque, sabe, vamos passar de olhos fixados em Jesus Cristo, vamos passar sabendo que estamos seguros na sua mão, e a paz que excede todo entendimento vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 4, está escrito. Romanos 6, versículo 4, está escrito: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse final. Assim, nós devemos andar em novidade de vida. Uma vida nova, de qualidade diferente da vida que andávamos anteriormente. Uma vida nova, que faz com que nós mantermos o nosso foco em Jesus Cristo, na corrida que Deus propôs para cada um de nós. Mesmo que sejam tempos difíceis ou não, devemos manter nosso foco em Jesus. Não podemos esquecer que a vitória está não no que fazemos, mas no que Jesus fez por nós, como filhos de Deus. De vez em quando, somos tentados a perguntar, a questionar, né? Qual é a fórmula para a vitória na minha vida? Qual é a estratégia que eu tenho de adotar para vencer as dificuldades em nossa corrida da fé?
com Deus. E nesse momento que nós estamos questionando essas coisas, buscamos respostas para essas perguntas, somos tentados a fazermos alguma coisa para sermos aceitos por Deus. Ficamos tentando ser aceitos por Deus. Para que, então, Deus faça alguma coisa por nós. Muitos estão vivendo neste engano no dia de hoje. Eu quero dizer para você, não existe nada novo, fórmulas novas. O que existe é o que o Senhor Jesus já fez por nós na cruz, e os resultados que vêm pela fé que depositamos nele, não somente para a salvação, mas também para os desafios, pressões e tentações do nosso dia a dia, mantendo o nosso foco em Jesus Cristo. Não podemos esquecer que tudo que era necessário ser feito, Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Temos livre acesso ao trono da graça por meio da obra consumada. Temos a paz que excede todo entendimento por meio da obra que Jesus fez na cruz. Temos segurança eterna por causa da obra consumada por Jesus. Temos a presença de Deus conosco em todos os momentos, a cada segundo das nossas vidas, por causa da obra que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. As suas misericórdias renovam cada manhã em nossas vidas, por causa da obra consumada por Jesus na cruz do Calvário. Então nós precisamos manter nosso foco em Jesus Cristo. A resposta, amados irmãos, para as nossas perguntas não é o que devemos fazer, mas em quem devemos confiar, acreditar e manter nosso foco em Jesus. O grande segredo que muitas vezes esquecemos é simplesmente aceitar o que desde o começo, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, correr a corrida da fé, andando em novidade de vida, buscando a presença de Deus, alimentando a nossa fé com a palavra de Deus, confiando em Deus, colocando-nos disponíveis para que Deus nos use para a sua glória, para a sua glória. Então, eu queria que você soubesse nessa semana que uma vida simples, uma vida vitoriosa, só será alcançada se permanecermos em Jesus Cristo. Não devemos nos esforçar para ter uma vida em abundância, porque é algo que nos foi dado gratuitamente por meio da obra consumada por Jesus. A nossa aceitação diante de Deus não é baseada no que fazemos, mas sim em quem somos. Somos nascidos de novo. 2 Coríntios 5,17. Somos herdeiros em Cristo Jesus, membros da sua família e parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tito capítulo 2, versículo 14. Somos pedras vivas num edifício espiritual, cuja sustentação é a pedra angular, Jesus Cristo. Nós estamos conectados uns com os outros e conectados em Jesus, e Jesus está conectado em nós. Tudo passa. Por isso, nós precisamos manter nosso foco em Jesus Cristo, sabendo que Ele está cuidando de cada um de nós nesse exato momento. Deus tem a provisão, Deus tem a cura, Deus tem o livramento, Deus tem a restauração, a reconciliação, Deus tem algo novo para cada um de nós. Por isso é tão importante manter o nosso foco em Jesus Cristo, hoje e agora. Neste momento, olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, confiar nele, esperar nele, descansar nas suas promessas, no dia que se chama hoje. Pense nisso nessa semana. Se a vida abundância requer grande determinação, força de vontade, inteligência, talento e habilidade, então somos muito fracos, cegos e estúpidos para tentar. Mas a vida abundante depende completamente e unicamente da obra que Jesus fez por nós. Por isso Deus está nos convidando nesse momento a manter nosso foco nele. Em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenha em abundância. Como podemos, então,
desfrutar dessa vida abundante no dia a dia. A resposta de Deus vem para cada um de nós, para o fraco, para o derrotado, para o inaceitável, para o desesperançado. A resposta é a permanência em Jesus Cristo, é continuar mantendo o foco nele, em qualquer situação ou circunstância, não desistir, não naufragar na fé, pelo contrário, é perseverar confiando nele, confiando no autor e consumador da nossa fé, mantendo o nosso foco em Jesus Cristo. A resposta de Deus para uma vida abundante será sempre muito simples. O Filho de Deus deve aprender a viver e receber essa simplicidade. A resposta de Deus requer fé. E muitas vezes nem sabemos se a temos. Não requer talentos ou habilidades. Não é Deus quem nos dá uma grande tarefa para que possamos vir depois a ter o prazer de saber o que é paz, descanso, alegria e segurança. Não é Deus nos dando uma tarefa ou um chicote na mão para fazermos ter essas coisas. Pelo contrário, nós é que nos damos as grandes tarefas e marcamos um certo padrão de aceitação que é superior, divino, diferente do que Deus tem para nós. Muitas vezes nós nos enganamos, mantendo o nosso próprio talento como a fonte de nós termos vida com Deus. Nós somos fracos quando assim tentamos nos prevalecer pela nossa própria força. Nós precisamos manter nosso foco em Jesus Cristo, confiar nele e receber o que ele tem para nós, porque nós já fomos aceitos por Deus. Somos aceitos por Deus por meio da obra consumada por Jesus Cristo. E sabe, muitas vezes quando nós colocamos nossos olhos em nós mesmos, o sofrimento torna tão grande que muitos de nós pensamos em desistir. Mas quando nós mantemos nosso foco em Jesus Cristo, mesmo diante dos sofrimentos e derrotas que vêm, nós nos mantemos em pé. Em Isaías 26, versículo 12, Isaías 26, versículo 12, está escrito, Isaías 26, versículo 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Todas as nossas obras, Tu, ó Deus, as fazes por nós. O que Jesus disse em João 15, versículo 5? Sem mim, nada podeis fazer. É João o quê? João 15, versículo 4, 5. Vamos lá. João 15, versículo 4. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Então, não é nós tentando ser aceitos, nós já somos aceitos. Não é nós tentando convencer Deus pelas nossas obras que nós vamos receber de Deus. Pelo contrário, de graça recebemos e de graça nós damos. Mateus capítulo 9. De graça recebemos. Deus, Ele está interessado na nossa fé, que nós possamos manter nosso foco em Jesus Cristo e correr a corrida, sabe? Que Deus propôs para cada um de nós, sabendo que Ele é poderoso para concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas. Isaías 35, olha comigo, Isaías 35, já que nós estamos em Isaías aqui, Isaías 35, versículo 4. Versículo 3 e 4. Isaías 35, versículo 3 e 4. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Versículo 3 e 4. Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes,
Dizei aos desalentados de coração, sede forte, não temais, eis o vosso Deus. Eis o vosso Deus. Desalentados, no hebraico, significa cansado, fatigado. Dizei aos que estáis cansados, fatigados, sem esperança, não tenha medo. Eis o vosso Deus. Aquele que vos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor, eis o vosso Deus. Aquele que começou a boa obra em vós e é poderoso para concluir, eis o vosso Deus. Eis o vosso Deus, que nos guia debaixo da sua poderosa vista, como está Salmos 32, versículo 8. Eis o vosso Deus, que nos guia debaixo das suas vistas. Eis o vosso Deus. Sabe? Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde. Como você está? Como você se encontra hoje? Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim. Não importa o tanto que você falhou, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Este é o nosso Deus. Não há nada impossível que Ele não possa resolver. Eis o nosso Deus. Tudo passa. Como nós passamos é que faz a diferença. Podemos passar focados em Jesus, descansando, tendo a paz que excede todo entendimento em nossos corações, ou podemos passar ansiosos e inquietos. E às vezes nós estamos sujeitos à ansiedade, ao medo, e ficamos estressados. Por isso nós precisamos manter nosso foco em Jesus. Deus está no controle de todas as coisas. Foquemos nele, descansemos nele. A resposta de Deus é simples, mas para que possamos chegar ao ponto de aceitá-la, Ele nos faz passar por vários trajetos, que muitos de nós acabamos ficando cansados, deixando-nos em um estado que não mais podemos depender de nós mesmos, mas somente dele. Preparados para ouvir o que Ele nos tem para dizer. Só a partir deste momento, em nossas vidas, em que deixamos Deus trabalhar em nós, é que nós podemos descansar no fato de que Ele é poderoso para concluir o que iniciou. Às vezes o sofrimento tem um propósito, e mesmo que agora não percebamos, as mãos de Deus em tudo que estamos passando, agora, mesmo que não percebamos, Deus está no controle. E pela fé, veremos um grande milagre. Um grande milagre. Quando percebemos para onde Ele nos levará e o que fará em nossas vidas, neste momento, só nos restará dar a honra, a glória e o louvor a Ele. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Está escrito: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Que faz todas as coisas. Todas as nossas obras, Deus as faz por nós. Então, quando nós estamos nos movimentando e vendo Deus fazer grandes coisas através das nossas vidas, é Ele que está fazendo e nos movendo a fazer. A vida com Deus é fácil e simples de ser seguida. Nós é que complicamos tudo. Cansaço não é necessariamente ruim, porque enquanto estivermos cheios de vigor, nunca procuraremos a Deus para nos dar descanso. Então, estar cansado é bom sinal. Se o pai do filho pródigo tivesse procurado ele uma semana antes de o dinheiro dele acabar e dado ele mais dinheiro, você acha que aquele filho pródigo voltaria para o seu pai? Eu acho que não. Enquanto ele não acabou o dinheiro dele, ele foi para trabalhar num chiqueiro, alimentando os porcos e comendo a comida dos porcos, fedendo, é que ele reconheceu que precisava voltar para o seu pai. E ele voltou para o seu pai, e o seu pai de longe o viu. E o que aconteceu? O pai correu até ele
de braços abertos. E hoje, Deus está de braços abertos, correndo para encontrar você e eu, e nos acolher, nos abraçar e fazer uma grande festa conosco. Então, se você está confiando em você mesmo, é hora de parar de confiar em você mesmo e confiar em Deus. É parar de focar nos problemas, nas dificuldades e focar em Jesus Cristo. E focar em Jesus Cristo. Nós não estamos cansados só porque carregamos uma carga diária de problemas, sonhos perdidos, desapontamentos, problemas familiares, mas também porque estamos à procura de um Salvador para nos ajudar com essa carga. E este Salvador chama Jesus Cristo. Às vezes não teremos mais forças e não saberemos o que fazer, mas precisamos manter nosso foco nele e ver que o nosso Deus não falha. Em 2 Crônicas, capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, na oração de Josafá, ele diz o seguinte, olha o que Josafá fez, orando, Josafá falou o seguinte na oração, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha só a oração de Josafá. Ó Deus, nós não temos mais força, nós não sabemos o que fazer, mas nós vamos manter nosso foco no Senhor. E Deus trouxe a resposta. E Deus disse, Josafá, vai encontrar com o seu inimigo. Nesse encontro não terás de pelejar, porque o Senhor, seu Deus, pelejará por vós. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está ciente de tudo que nós estamos passando. Deus está presente em nossas vidas. E Ele está trabalhando em cada situação que estamos vivendo. Tudo vai passar. Mas nós precisamos manter nosso foco em Jesus, confiando nele, na certeza de que Ele vai nos dar a vitória. A vitória é do Senhor. E Ele nos concede a cada um de nós nas situações que nós estamos passando. Todos nós estamos sujeitos a momentos difíceis durante esse momento e durante essa semana. Não tire o foco de Jesus. Aconteça o que acontecer, mantenha seu olhar nele. Não deixe de estar junto com os irmãos. Ame uns aos outros, incondicionalmente. Seja sempre disponível para se colocar na brecha em favor dos outros. Persevere, não em fazer algo para Deus, mas em desfrutar daquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Às vezes, exigimos de nós algo que Deus não exige e sofremos com isso. Por essa razão, precisamos manter nosso foco em Jesus Cristo, confiar que Ele levará juntamente conosco a nossa carga, o nosso fardo, e trará um livramento de acordo com a sua vontade e tempo. Quando descansamos nele, cessa a tentativa de salvarmos a nós mesmos, através de uma variedade de métodos e esforços. Miqueias diz em Miqueias 7, olha lá que Miqueias diz, Miqueias capítulo 7, versículo 7. Miqueias, o profeta falou o seguinte, Miqueias 7, versículo 7, ele disse, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. E o meu Deus me ouvirá. Eu tomei uma decisão. Olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá. Este é o nosso Deus. Então que este momento, esse mês, essa semana, esses próximos dias, sejam os dias e o mês da vitória que Deus nos dará. Não porque faremos tudo certo, mas porque manteremos nossos olhos nele em qualquer situação. Tudo passa rapidamente, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E assim, manteremos nosso olhar para o alto, de onde virá o nosso socorro. E quando ficarmos cansados, sobrecarregados, que possamos ouvir a voz de Jesus nos dizendo,
vinde a mim. Como está? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vamos manter nosso foco em Jesus. Vamos correr a corrida da fé que Deus propôs para cada um de nós. E vamos deleitar na vitória que Deus nos dará pela graça, por sua graça. Nesse mês de março, vamos contar o milagre da graça de Deus, porque mantemos o nosso foco em Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Ok, se você está nos assistindo nesse momento, ou durante a semana, ou à noite, ou qualquer momento, e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando João Batista viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio para pagar um preço alto por sua vida e por minha vida. E ele pagou esse preço na cruz do Calvário. Não foi ouro, não foi pedra preciosa, não. Mas foi o precioso sangue dele derramado uma única vez por toda a eternidade. Esse foi o preço para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus de Israel. Hoje, pela graça de Deus, você pode chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Paulo disse em Romanos 10, 9: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se você ainda não tem certeza dessa salvação, onde você está e como você está, curva a sua cabeça neste momento, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Fale com ele assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que a dívida que eu tinha com o pecado foi paga ali na cruz por meio do seu sangue. E eu confesso o Senhor Jesus como o meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dá uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. E em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus disse, em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Então, corra a corrida da fé que Deus propôs para você. Se você está cansado, sobrecarregado, ou escuta a voz de Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o nosso Deus. Vamos manter nosso foco em Jesus essa semana e este mês. E vamos cantar o hino da vitória pela graça mediante a fé. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. No nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém.